Pater Enon. Ele comenta que dito Pater Mou, que seria Pai meu. Mas por que Jesus não fala Pai meu e ele fala Pai nosso? Primeiro que nós temos que entender algo. Quando Jesus está usando o termo Pai, ele não está usando de uma forma banal, de uma forma figurada, como nós fazemos hoje nos nossos dias, no nosso português, no nosso corriqueiro. Como assim, bispo? Quantos de nós não utilizamos a expressão, não falamos, vem com o Pai, o Pai está on, não é assim? A gente usa muitas expressões, não é verdade? Ou seja, maneiras que não estão falando de Pai como autoridade, de Pai como filiação, nada disso. Pai de criação, mas um termo aleatório, usando a palavra e o termo Pai no nome de Jesus. Mas Jesus não. Quando Jesus tira a palavra Pai, ele está querendo trazer uma verdade, uma realidade, uma profundidade em cima da palavra. E sabe por que eu sei disso? Porque quando eu vou em Mateus capítulo 23, versículo 9, sabe o que Jesus fala? A ninguém chameis de Pai, a não ser o Pai que está no céu. Então, querido, Jesus não vai usar como Pai aleatoriamente, usar o termo Pai de uma maneira, querido, simplória, sem validade, sem sentido, sem profundidade. Então, quando ele fala Pai, há uma profundidade. Ele está dizendo, mas tem Pai, então tem Filho. Só que ele fala Pai nosso. Então ele está dizendo o quê? Que existem filhos. Diga assim, se tem Pai, tem Filho. E se é nosso, tem mais de um Filho. Então aqui ele está dizendo o quê? Um plural. Pai nosso. Um plural. Quando nós vamos em Deuteronômio capítulo 14, sabe o que eu encontro? Jesus chamando Israel de filhos dele. Quando eu fui em Oséias, capítulo 1, versículo 10, eu também encontro Jesus, Deus, chamando o povo de Israel de filho de Deus. Então, no Antigo Testamento, quem eram os filhos de Deus? O povo de Israel. Então aqui, sabemos agora que na Antiga Aliança, que no Antigo Testamento, o povo de Israel, são chamados filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Porque Deus criou Israel, Deus gerou Israel, Deus desejou Israel, nação santa, povo escolhido, raça eleita. Ou seja, um povo que Deus chama um homem chamado Abraão, e desse homem, então vem Isaac, vem Jacó, Jacó vira Israel, os filhos de Jacó viram as 12 tribos, e assim nasce Israel no nome de Jesus. Pois bem. Só que quando nós estamos agora do Novo Testamento, sabe o que eu encontro? Quando nós vamos ver ali de noite, em Mateus capítulo 3, no dia do batismo do Senhor Jesus, uma voz do alto diz assim: esse é meu filho amado. Quando nós vamos de noite, olhar, lá, lá em Mateus capítulo 16, versículo 15, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando nós vamos em João 3,16, o que nós encontramos lá? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Então agora, estamos falando o quê? De uma segunda classe de filho. Então o primeiro filho, a classe de filho quem é? Israel, filho de Deus, gerados segundo uma promessa, um desejo de Deus. Agora estamos falando quem? De Jesus, que não, um filho unigênito. Só que não é só aí. Quando eu vou em João capítulo 1, versículo 12, sabe quem Deus chama de filho? Nós, igreja, no nome de Jesus. Quando eu vou em Romanos capítulo 8, versículo 14, lá chama a gente do quê? De filho de Deus. Quando eu vou em 1 João capítulo 3, sabe quem chama de filho? Nós somos filhos de Deus. Quando eu vou em Gálatas capítulo 4, quando eu vou em Gálatas, na verdade, capítulo 3, versículo 26, sabe quem chama de filho? Nós, a igreja, somos chamados filhos de Deus. Então,
falou assim, ó, e todos somos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Aí uma pergunta paira agora: todos são filhos de Deus? Todos são filhos de Deus? Quem nasceu agora é filho de Deus? O simples fato de eu existir me faz ser filho de Deus? O simples fato de eu nascer me faz, querido, então agora ser filho de Deus? Não, querido. Sabe por quê? Porque, continuando em Gálatas 3:26, mediante a fé em Cristo Jesus. Quando eu vou em João capítulo 1, no versículo 12, o que diz lá? Contudo, ao que creram e receberam e creram no seu nome, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, querido, sabe quem é filho de Deus, querido? Quem crê em Jesus Cristo, quem crê, está ligado em Cristo, quem se rendeu a Jesus Cristo. Não tem filho de Deus fora de Jesus, não tem filho de Deus fora da palavra. Então, meu querido, você não cai nessa cilada, querido, nesse engano de todos nós somos filhos de Deus. São filhos de Deus, querido, aqueles que estão ligados através do Espírito, como diz lá, querido, em Romanos capítulo 8, versículo 14, porque através do Espírito de Deus somos chamados filhos de Deus. Então, querido, nós, a igreja do Senhor, somos chamados filhos de Deus, porque, querido, nós confessamos Jesus, nós acreditamos, querido, em Jesus Cristo, e nós se entregamos em fé a Jesus Cristo. Senão, não seremos filhos, seremos apenas criatura. Olha por cima e fala assim: irmão, está fraco assim, meu irmão? Está com a fé em dia? Aceitou Jesus? Está firme na presença? Então você é filho de Deus. Está afastado? Não aceitou Jesus ainda? Então tu é criatura. Vigia. Filho de Deus é quem está ligado em Deus. Filho de Deus é quem entende e se rende a palavra e crê e confessa Jesus. Se você não crê em Jesus, se você não confessa Jesus, então não tem como você ser filho. Aí sabe qual é o problema? Aí tem muita pessoa que não é filho, aí pega a oração dominical e fala: Pai nosso. Aí Deus olha do céu e fala assim: Pai de quem? Aí Deus do céu olha assim: eu sou o pai? Você não é meu filho ainda? Você não se entregou ainda? Você não se rendeu ainda? Você não aceitou ainda o meu filho, Jesus? E quando erramos isso, surge uma outra pergunta: se Jesus é filho de Deus, e nós somos filhos de Deus, e Israel é chamado de filhos de Deus, então nós somos irmãos de Jesus? Então podemos chamar Jesus de brother? Fala, brother. Meu irmão Jesus? Não. Sabe por que não, querido? Porque quando eu vou em Romanos capítulo 8, versículo 15, vai dizer que nós somos filhos chamados por adoção. É diferente. E quando eu vou em João capítulo 3, 16, vai dizer que Jesus, ele é filho unigênito. Sabe o que é unigênito? Unigênito no grego é monogene. Monogene quer dizer o único da espécie. O único existente, não tem outro. Não tem outro. Jesus é único. Não tem outro. Não tem como existir outro. Ele é único. Alá passou, né? Que caia sai. Alá bandara sebe, que aparece. É igual quando Jesus fala: eis que vou ao Pai e vos envio outro consolador. Esse outro é a nós. A nós é o quê? Que o mesmo, da mesma essência. Ou seja, que está entendendo, que ei, não tem como eu e você sermos igual a Jesus. Não tem como eu e você se igualar a Jesus, querido. Ei, então a nossa filiação, querido, não vem, querido, da mesma de Jesus. A nossa filiação, ela vem por adoção. Talvez você olhando assim e fala assim: nossa, bispo, então eu sou adotado. Espiritualmente, sim. Por que espiritualmente sim? Porque, querido, essa é a beleza da revelação. Porque um filho adotado,
vida dele, mas ele não quis aquele filho, simplesmente veio. Foi um acidente de percurso, uma brincadeira errada, alguma coisa, de repente saiu fora do percurso, e aí de repente, seu pai, você está entendendo? Esse é o detalhe, mas o filho adotivo não. O pai olha e fala: eu quero filiar, eu quero a minha filiação, eu quero que ele seja meu filho, eu quero ser pai dele. O que você não está entendendo, querido, é o que o nosso Deus, através de Jesus, ele falou assim: eu quero eles como meus filhos. Ele desejou ser seu pai, ele almejou ser seu pai, ele não enviou Jesus à toa, foi um projeto, foi um plano perfeito, houve um desejo, que Deus diz assim: eu quero trazer paternidade para eles, eu quero ser pai sobre eles. O que você não entende é que você foi desejado, foi planejado, essa adoção da parte de Deus, ela teve um plano, e o plano chama-se Jesus Cristo, no nome de Cristo. Se você quer isso, aplauda bem forte, Jesus. Mas é interessante, eu fui pesquisar sobre adoção e descobri que os gregos e os romanos, eles tinham uma prática de adotar. Eles tinham uma prática de adoção, era uma coisa normal para eles. A adoção para eles era uma coisa normal, eles já faziam isso. E por que eles faziam isso? Porque às vezes seus filhos tinham morrido, todos os seus filhos de carne, ou porque muitas vezes ele não tinha tido um filho, e ele falou assim: eu quero. Ou porque às vezes ele queria alguém, até mesmo para cuidar dele na velhice. Então o que ele fazia? Ele adotava um filho, para que esse filho cuidasse dele na velhice, no nome de Jesus. E aí eu descobri que para o romano, eles aceitavam e validavam dois tipos de adoção. Tinha a adoção adrogáptio, que seria uma adoção de uma pessoa e de toda a sua casa. Ou seja, o cara não adotava só um filho, ele adotava um filho e a casa inteira dele. Então, irmão, era uma adoção coletiva. Ele adotava um no pacote e ia todo mundo, querido. Se o cara era, ele adotou, ele me adotou. Na minha casa tem eu, a bispa e mais 3. Ele fala assim: é o combo, é um pacote. É uma adoção coletiva. Entende? E tinha a adoção adopítio. O adopítio é uma adoção única, só da pessoa. Então esses dois tipos de adoção eram feitas: a adoção única e a adoção coletiva. Sabe o que isso me chama a atenção espiritualmente e traz uma revelação para você aqui hoje no nome de Jesus? Quando o Senhor Jesus te adotou, Ele adotou toda a tua casa, toda a tua família. Ele diz assim: eu quero todos na minha presença. Quando o Senhor adotou como filho, Ele não falou: eu quero só Ele, eu quero só não. Eu quero a casa dele, eu quero a casa dela, eu quero a família inteira. Quer com isso, Cristo? Quer dizer, que até aquele lá para aquele semente querido, que ainda, escuta bem, que ainda não se rendeu, ou que está brincando com Deus, ou está resistindo, Deus vai ao encontro, vai trazer, Ele vai sabe por quê? A paternidade de Deus, Ele vai ativar na filiação, e esse filho que ainda não entendeu que ele foi adotado, ele vai aceitar, ele vai se render. Como querido? Todo os joelhos dobrará e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor. Se você crê, recebe, aplauda bem forte o nome santo do Senhor Jesus. E a nossa adoção, ela vem através de Jesus. Então, a nossa filiação de Deus não vem igual a de Cristo, mas ela vem para adoção, e vem porque Deus quis, porque Deus desejou. Então, quando nós aceitamos Jesus, aí vamos ler a palavra que diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Quer dizer que através de Cristo que nós recebemos o nosso direito à herança de Deus. Através de Jesus nós recebemos, querido, o nosso direito de filho, porque um filho adotado, nos parâmetros romanos, e igrejas nos parâmetros romanos, ele dava o direito para ele de total herança. Não é porque era adotado para assim: não, esse aqui ele vale menos. Esse adotado aqui, ele vai receber só um pouquinho
lindo. O que é lindo é que quem não está aqui hoje ouvindo, mas vai assistir esse vídeo depois, vai ouvir o que eu vou falar agora. Quantos pais, quantas mães, quantas famílias estão constituídas de enteados, de padrastos, de madrastas? Isso é uma adoção. Quando a pessoa decide ser pai de uma casa, e ele não se torna padrasto, e agora ele tem um enteado, ele tem uma enteada, isso foi uma escolha. Ele não escolheu só a pessoa, ele escolheu a casa, ele escolheu a família. Cadê com isso, bispo? Quer dizer, irmão, que o amor tem que ser maior. Quando que não é? Você que está aqui, você está assistindo, escuta bem. Você para trás, você enteado, você tira, entenda bem isso. O amor é maior porque houve uma escolha, houve uma decisão. Eu quero ser paternidade nessa casa. Eu assumo esses filhos. Eu desejo, eu quero. Mas sabe qual é o problema? É quando vai ministrar a família, sabe o que nós encontramos? A resistência dos dois lados. O padrasto muitas vezes dizendo assim: não é meu filho, não é minha filha. Ou o enteado dizendo assim: não é meu pai, é seu pai. Ele aceitou assumir você como filho. Assim como Deus, através de adoção, nos escolheu e falou: vocês são meus filhos. Para com essa resistência, com esse negócio de não é meu pai. Porque muitas vezes o padrasto que não, ele é mais pai seu do que o seu pai biológico. E eu não tenho meus pais, eu tenho duas filhas que não moram comigo. E se as mães delas estão com alguém, muitas vezes a pessoa vai ser o pai delas quando não dão presente. Está entendendo o que eu quero chegar? Você está compreendendo a revelação da profundidade do amor de Deus e o que Deus hoje está querendo ministrar para nós? Só não temos hoje Pai Nosso. Aonde o Senhor nos guiar, nos levar? E sabe o problema? Que muitas vezes ele desculpa. Você, mãe, ele muitas vezes a própria mãe fala: não fala com ele, porque ele não é seu filho. Mas ele assumiu e aceitou. Você como filho dele falou: eu quero você e seu filho. Então você, mãe, para com isso também. De tirar a autoridade e a paternidade que foi aceita no nome de Jesus. Tem muita família brincando em pé de guerra, porque não está entendendo o mistério, a profundidade da paternidade através da adoção no nome de Jesus. E eu estou pregando aqui, meu irmão. É como se os dentes de lares que dou, escamas caindo, barreiras caindo, principados de contenda que dou, que estão nos dentes de lares caindo por terra no nome de Jesus. Paternidades sendo restabelecidas, filiações sendo aceitas no nome de Jesus. Pare de resistência, pare de ficar criando barreira. O Senhor está agindo hoje em lares, em famílias e em casas. Ele está restabelecendo a ordem do negócio. Ele está restabelecendo a ordem. Ele levantar a sunhando como onde quer ser. Porque Ele é o nosso Pai. E nós somos filhos, cordeiros da herança. Mas quando Jesus fala Pai Nosso, Ele não está querendo dizer somente que não é, chama Ele de Pai. Não. Ele está querendo chamar você para intimidade. Diga assim: intimidade. Intimidade. Talvez você não tenha intimidade com o seu pai físico, com o seu pai biológico. Talvez seu pai é aquele cara que não aceita um abraço, que não te dá um cheiro. Talvez seu pai é aquele chuco. Você é pai dele e fala: ai, tá calor, sai de perto de mim. Talvez seu pai biológico talvez nem te reconheça, nem fala com você, está nem para você, não se importa contigo. Talvez seu pai biológico, eu olho para você e falo: ei, beleza?
Mas aí vem Jesus. Aí vem Jesus. Em Marcos, capítulo 14, versículo 36, trazendo uma revelação profunda de intimidade, dizendo: Abba, Pai, Tu pode todas as coisas. Abba, aramaico, Pai, e Pai no grego, paterno. Então Jesus disse: Abba, paterno. Que Jesus disse: Pai, Pai. Pai, Pai. Trazendo para o nosso português, nosso brasileirão: papai, papaizinho, paizinho. Sabe o que é isso? Intimidade. Jesus, agora a filiação, como filho unigênito, como monogênio, está nos trazendo uma revelação de assim: Ele é Pai nosso. Porque você tem que aprender a se relacionar com Ele como Abba Pai, como um papaizinho, como um papai. E muitas vezes você não quer ter intimidade com teu Deus. Era com isso, Cristo. Se você não tem intimidade com teu Pai biológico, ou porque não está mais aqui no presente vivo, ou porque talvez você não tem contato com Ele, ou porque talvez Ele tem uma criação mais chucra, mais fechada, e não se relaciona com você, existe um Deus dos céus que te larga a graça, que te filiou e fala: vem comigo, mas vem como filhinho, me chama de papaizinho, como tem intimidade. E sabe por que eu sei disso? Porque Jesus chamou Abba Pai. Aí vem o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 15. E nós, confiliados com os de adoção, a qual clamamos Abba Pai. Aí vem Paulo de novo em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, dizendo que através de Jesus, do Espírito, nós clamamos Abba Pai. Jesus falou Abba Pai. E agora o apóstolo Paulo fala que nós, através do Espírito Santo, na filiação ligada por causa de Cristo, nós também clamamos Abba Pai. Nós também clamamos papaizinho, papai querido, papai, paizinho. Deus está querendo chamar você para um tempo de intimidade com Ele. Deus está querendo chamar você agora como filho dele para um tempo de intimidade. Há quanto tempo você não tem intimidade? Talvez você era da pessoa que liga lá em casa: ai Pai Nosso, mas sem intimidade. Ai Pai Nosso, mas sem filiação. Ai Pai Nosso, mas sem entender a adoção de Deus em ti. Ai Pai Nosso, mas sem compreender qual é a profundidade da revelação Pai Nosso. E hoje, nessa noite, nesse culto, o Senhor quer esclarecer, quer ministrar o coração desse entendam quão profundo é essa palavra. Entendam quão profundo. Sabe por quê, domingo? Quando você colocar no joelho e dizer Pai Nosso, meu irmão, tu vai dizer: Senhor, foi para adoção. Senhor, o Senhor me desejou. Senhor, o Senhor mandou teu filho. Você vai dizer: Senhor, papai, papaizinho, eu quero ter intimidade, eu quero ter lugar contigo, eu quero estar próximo do Senhor, eu quero ser abraçado. Senhor, eu quero te beijar. Aí você vê um crente mais apaixonado, mais doido por Jesus, falando: eu quero beijar Jesus, eu quero cheirar Jesus, e falando: olha lá, o crente, olha lá, massa. Diz que quer cheirar Jesus, diz que quer beijar Jesus. Sabe por quê? Ele buscou intimidade. Ele entendeu o Abba Pai. Ele entendeu o papaizinho. Alguns podem chamar de infantilidade, de uma pessoa talvez muito sensível.
espiritualmente, sensível para intimidade e comunhão com Deus, sensível, para querer ouvir, querer receber, sensível para querer ser cheio, sensível para querer viver a experiência com Deus. E o que você está dizendo é que Deus te trouxe aqui hoje para dizer você, ei, nesse nível de intimidade, você vai começar a alcançar novas experiências na minha presença. Nesse nível de intimidade, eu vou te guiar para um nível mais profundo de intimidade, e tu vai ver a rapadeza, que a tua relação com Deus, com o Pai, a tua relação com Jesus, a tua relação talvez até com o teu pai biológico, ou como eu falei anteriormente, com o teu padrasto, vai ser diferente a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. Para quem vai assistir posteriormente, uma revelação profunda, tempo de mudança, tempo de paternidade, tempo de filiação, tempo novo de Deus nas casas, nas famílias e na nossa relação com Deus, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos com uma relação com Deus muito simples, muito seca. Nossa relação com Deus é uma relação quase que de patrão para empregado. Como assim, bispo? Ele é o patrão, eu sou empregado? Não, você invertou. Você é o patrão e eu sou empregado. Como assim? Mas eu bato o joelho, não tem mais aba, não tem papai querido, não tem Jesus te ama, beijinho, não tem nada. Sabe o que tem? Deus, eu quero. Deus, eu preciso. Senhor, vai lá. Senhor, envia anjo. Senhor, toca. Senhor, abre. Senhor, fecha. Senhor, levanta. Senhor, derruba. Ei, você só está querendo dar ordem para Deus. Cadê a intimidade? Cadê o Abba Pai? É só eu quero, eu preciso, vai lá. É só até quando? Meu irmão, cadê a relação com Deus? Cadê a intimidade com Deus? Há quanto tempo você não dorme junto com a orar, irmão, e derrama lágrimas diante do Senhor? Há quanto tempo você não dorme junto com a orar, e no meio da oração sente aquela presença do Espírito Santo, que você não vai falar em mim, você não sabe nem por que está falando, mas Deus está te enchendo do poder dele. Há quanto tempo a tua relação com Deus ficou essa relação minimizada, essa relação distante? Acontece um problema com você, em vez de você falar primeiro com o teu pai, sabe o que você fala primeiro? Ah, eu tenho uma ideia disso, não é? Então eu vou te mais profundo, você vai entender agora. Acontece qualquer coisa com você, os primeiros a saberem são os seus amigos virtuais, porque você vai para o Facebook, para o Instagram, para o TikTok, você vai para toda a rede social e posta primeiro lá, depois vai falar com o pai. Você manda um direct, você manda um message, você manda um WhatsApp, mas não dobrou o joelho ainda para poder falar com o teu pai. Ainda não teve a relação e comunicação com o teu pai. Todo mundo ouve você que é tão triste. O Pai do céu sabe que ele sabe tudo, mas ele está assim: relaciona comigo. Eu sou seu papaizinho, relaciona comigo. Eu sou teu Deus, relaciona comigo. Deus hoje está querendo despertar em nós um novo relacionamento com Ele. A mensagem hoje é: volte, restaure e aumente o teu relacionamento com Deus. Para de dizer Pai Nosso só por falar, porque você lê a Bíblia, porque você lê a Escritura, sem ter conhecimento de causa, profundidade e intimidade no assunto. Deus quer profundidade com você. Mas olha para esse pai e fala assim: ei, irmão,
Não é só direitos, tem deveres. Porque filho tem que ter dever também, né? Vamos falar a verdade. Qual é o pai e a mãe que não vai lavar a louça, vai esfregar o chão, não é assim? Arrumar a casa, arrumar a tua cama, não é assim? Com Deus não é diferente. Tá de brincadeira? Achando que é assim, então. Ai, Deus é meu pai, nossa relação é de só me dá. De jeito nenhum. A relação é diferente. Olha pro irmão e diga assim, irmão. A relação com Deus não é diferente de qualquer paternidade. Ele, como pai, corrige o filho que ele ama. Está lá em Hebreus capítulo 12. Ele, como pai, sabe o que ele fala lá em 1 João capítulo 3, versículo 10? Ou vós sou filho de Deus ou filho do diabo. Se fores filho de Deus, andarei pela justiça. Mas se andareis fora da justiça, vós sois filho do diabo. Qual é o seu dever? Andar na justiça, ser reto, ser íntegro, glorificar o nome dele. Você está entendendo? O filho, ele representa o pai. O filho representa o pai. Quando você é chamado filho de Deus, você está representando o teu pai. Aí vem aquela pergunta, talvez que vai mais estremecer. Como que você está representando o teu pai? Que tipo de filho você está sendo? Que tipo de imagem você está trazendo? Quando você fala, eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou servo. Quem olha para você, está vendo que Deus? Um Deus fraco? Um Deus que chora? Um Deus depressivo? Um Deus frouxo? Um Deus que se esconde? Um Deus que desiste? Um Deus que retrocede? Um Deus de dúvida? Um Deus mentiroso? Um Deus que não cumpre promessa? Que Deus nos está representando? Quando olha para você, permite enxergar um Deus forte, um Deus que tudo pode, um Deus que cumpre promessa, um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus tremendo, um Pai da eternidade, um Príncipe da paz, um Cordeiro Santo, um ressurreto, um alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ei, permita-me encontrar lá fora, olhando para você, um Deus alegre, um Deus feliz. Aleluia. Ou você é aquele crente das antigas, ou quem mais antigo vai lembrar agora? Tem uns crentes das antigas que sorriam no pecado. Você tinha que ser crente rabugento. Se sorrisse, ei, crente, está desviado aí. Os mais antigos estavam namorando. Antigamente era assim. Crente, para ser crente, tinha que ser rabugento. Tinha não. Faça o Senhor, cara. Era assim para ser crente. Se não fosse assim, não era crente não. O quê? Nossa, que era. Os mais antigos sabiam namorando. Era desse jeito. Aí hoje vê um crente mais despojado, mais feliz, sorridente. Meu irmão, Deus transforma a tristeza em alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Deus não quer você representando um Deus rabugento. Deus não quer você representando um Deus choroso, um Deus triste. Ai, menino, não pode, não pode. Mas assim, depois você chorar, você trabalhar e falar assim: já chorei? Então agora vem a alegria. É assim. Gritou! Ah! Agora fala aleluia! Ô glória! Que foi, que tá doido? Não! Porque agora eu sei que Deus está. Já sorteio. Tira meus 5 minutinhos de fraqueza. Tira aqueles 5 minutinhos que eu. Ai, mas agora eu entendi. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro, eu sou cordeiro. Eu represento o meu pai.
Eu tenho direito. E sabe qual é o direito que você tem como filho? O direito à vida eterna, o direito à salvação, o direito a ter o livro escrito no livro da vida. Ei, sabe por quê? Porque a boca ei, o mesmo é essa ação que te dá direito de ser filho de Deus, é a mesma ação que faz o teu nome ser escrito no livro da vida. Qual ação é isso? Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Essa ação te habilita como filho, e essa ação escreve o teu nome no livro da vida. Então você, como filho, tem direito à salvação, tem direito à vida eterna. Então, quando você for orar, se você for orar, Pai Nosso, se você for dizer em alguma oração sua, Pai Nosso, você vai entender agora. Ele não é só seu, então você não pode ser exclusivista. Pai meu, meu Pai, só meu, não. Pai Nosso, é coletivo. Porque Jesus morreu na cruz por todos. Não foi por um só. Jesus morreu por todos. Amém? Ele morreu na cruz por todos. É coletivo o negócio. A salvação vai ser coletiva. Nem todos alcançarão a salvação, porque nem todos crerão. Nem todos viverão em vida, em retidão, em santificação, em conformidade com a palavra. E aí cada um escolhe a pessoa de cada um. Aí é uma escolha pessoal de cada um. Mas o que o Senhor quer ministrar no meu coração hoje é: se aproxime de Deus, e Ele se aproximará de vós. Busque o Senhor enquanto é tempo. Busque intimidade. Que derrube hoje as barreiras. Derrube hoje essa carência. Derrube hoje essa limitação. Derrube hoje esses bloqueios. E se permita viver